E aí pessoal, tudo bem? Marcos Artes aqui. Resolvi gravar esse áudio para falar a respeito da pandemia. Desde quando iniciou a pandemia, eu resolvi ficar neutro, ficar em silêncio, analisar bem a situação para ver como que o país se comportaria diante de um vírus, tão letal assim, mundialmente falando. E depois de observar matérias, vídeos, né, tanto da parte da população como da parte dos políticos, eu cheguei à minha conclusão, né? Eu acredito assim, né? A gente tem a nossa liberdade de expressão e a gente pode expressar aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente acha. Contra isso, ninguém pode ser contra, né? Então, vamos lá. Bom, primeiro que assim, eu acredito assim, existem dois lados da moeda, certo? Você pode concordar comigo e você pode discordar de mim. Só que você precisa ter uma razão lógica para isso. Eu fico analisando alguns vídeos e tal, leio bastante comentários, tanto aqui no YouTube como no Facebook, WhatsApp e tal, e eu vejo algumas pessoas que elas se defendem, dão a opinião delas, né, que é o direito delas, mas eu vejo um pouco de falta de coerência, um pouco de falta de sensibilidade com o próximo também. Bom, vamos lá. Se eu tivesse uma renda fixa, vamos supor, ganhasse 2, 3 mil reais por mês, estando em casa ou trabalhando, tanto faz, eu iria ficar em casa, certo? Para evitar trazer vírus para perto de meus pais ou, né, me contaminar e tal. Então eu ia escolher ficar em casa. Falei, bom, se o meu salário vai cair, né, todo mês e eu posso ficar em casa, então eu vou ficar em casa. Essa é uma alternativa bem consciente, né? Agora, se eu ficar em casa, eu vou passar fome, certo? Eu vou passar fome. Eu preciso me alimentar, eu preciso me vestir, eu preciso ter, né, financeiramente alguma coisa para eu viver. Ninguém vive de vento, não existe isso. Então vamos lá. Agora eu vou para a parte, vamos aí para a parte dos governantes, né? Leis. Fechar tudo, fase vermelha. Vamos fechar tudo agora dessa vez. Tá, mas espera aí. Os governantes, eu quero entender um pouco. Eu gostaria de entender. Eu gostaria que no comentário aqui alguém postasse um texto, mas bem assim para me responder isso. Alguém que defende o lockdown e tal, não sei o que. Não, eu defendo fase vermelha e tal, eu defendo. Se você defende a fase vermelha, eu gostaria que você, numa boa, assim, conversando mesmo, sabe? Numa boa, sem discutir, xingar, insultar, sem defender político, sem falar mal de político, não. Vamos entender a lógica desse negócio, fica em casa. Quero entender a lógica. Tudo bem, aquele que pode ficar em casa, fica em casa. Vai estar ganhando um valor, tal, tá garantido. Aquele que não pode ficar em casa, que precisa trabalhar, está impedido de trabalhar. Está impedido. Aquele camarada que pega um carrinho de mão, planta a banana o ano todo e vai pegando banana ali verdolenga, quase madura e tal, põe no carrinho de mão e sai para a rua para vender, para trazer o sustento para os filhos dele, ele não pode trabalhar, ele não pode sair na rua com isso. Ele não pode sair na rua. Calma aí, mas peraí. Quem que vai alimentar os filhos dele, cara? Quem que vai alimentar os filhos dele? Quem que vai comprar o leite para os filhos dele? Tá entendendo? Então, eu acho que isso é, sinceramente, né? No extremo da palavra, é burrice fazer uma coisa dessa. Agora, vem cá. Entenda uma coisa, como já colocaram muito aí, né? Comentário e tal. O IPTU, cara, que tem que pagar. O IPTU todo ano, o IPVA do carro. Pra quem tem carro, pô, tem que pagar IPVA, tem que pagar gasolina, tem que pôr gasolina no carro, tem que pagar pedágio. Os pedágios estão todos abertos. Os pedágios. Certo? Tudo aberto. Tudo aquilo que é o foco principal para gerar imposto para os governantes, tá aberto, tá funcionando. Enquanto isso, o camarada que tem
criança pequena, sai para fazer um serviço terceirizado, contratado, um bico, como dizem, de pintura, por exemplo. Ele vai ficar em casa, meu bode. Não tem como, cara. Como isso? Não existe. Não existe. Agora, eu não vi governantes falando, olha, a gente vai abaixar, a gente vai a gente vai congelar o IPTU, não vai precisar pagar o IPTU. Nem água, nem luz, nem o gás, não vai precisar pagar. A Petrobras também vai dar uma ajuda e vai ficar um ano sem precisar pagar o gás ou a metade do preço do gás. R$ 20 o bujão de gás, por exemplo. Não tá tendo isso, cara. Não tá tendo isso. Pelo contrário, eles estão aumentando o preço da alimentação, estão aumentando o preço da gasolina. Tá entendendo? A pessoa que não tem, tem lá um dinheirinho economizado e tal, e de repente precisa se mudar, tem que alugar uma casa, vai alugar a casa, o aluguel é o mesmo o valor. Não é porque tá na pandemia, fase vermelha, que estão baixando os valores, cara. Não tem nada baixando, pelo contrário, tá aumentando cada vez mais. Então, assim, eu queria entender qual que é a lógica, o que estão tentando fazer com o povo. Entende? Então eu não posso aqui afirmar nenhuma coisa e nem outra, porque eu não tenho prova. Eu não sou de afirmar as coisas sem prova. Mas, meu, é um absurdo, cara. É um absurdo. Tem vídeos aí, policiais, GCM, pegando cadeira de dono de restaurante, colocando dentro da caminhonete e levando embora. O dono desesperado, retirando as cadeiras de volta de dentro da picape. O cara falando que ia levar ele pra cadeia, o policial falando que ia levar pra cadeia, o GCM e tal, não sei o quê. Meu, eu sinceramente, eu fico olhando assim, eu falo... Cara, parece... parece que os governantes políticos em geral, eles querem que a nação se revoltem contra eles, sabe? É o que parece. Porque o que eles estão fazendo é surreal, é longe da realidade isso. Isso é crime, cara. Isso é crime. A lei tá indo contra quem trabalha a favor da lei. Os trabalhadores, os pagadores de impostos e tal. A lei tá indo contra essas pessoas. Tá indo contra mim, tá indo contra você que acorda todo dia cedo pra trabalhar. Chega em casa cansado, daí chega o final do mês, você tá lá, poxa, tô ansioso para comprar tal coisa, mas primeiro água, luz, para quem paga aluguel, para quem tem internet, paga internet, para quem tem animal tem que comprar ração pro animal, tem que comprar comida, às vezes tem que levar no veterinário, tem que isso, tem que aquilo, e olha o que estão fazendo com o povo. Meu, o que os governantes estão querendo? Uma guerra? É isso? Que é a nação revoltada de vez, e de repente, não estou dizendo aqui, não estou apoiando esse tipo de atitude, mas de repente uns pais desesperados perdem o controle e começam a saquear mercado, começam a tacar fogo em tudo, tacar fogo em ônibus e tal, e vira aquela bagunça toda e perde o controle totalmente e vira uma guerra. É isso que quer? É isso que estão querendo? Porque é o que parece. Porque a verdadeira solução, aquela coisa com sentido, com lógica, com sabedoria, não está tendo no país. Não está tendo no país. Então, sinceramente, eu trabalho numa empresa e a empresa foi fechada, não pode, a gente não pode exercer a nossa função. A gente está mantendo o serviço apenas interno, de porta fechada, de portão fechado, porque a gente não pode trabalhar. A gente não está podendo trabalhar. A gente só pode fazer manutenção interna. A gente não pode abrir as portas da empresa. Então, eu sinceramente, eu quis aqui colocar a minha opinião. Desde o início da pandemia, eu resolvi ficar neutro, ficar quieto, deixar as coisas enrolando para ver o que ia acontecer. E agora eu me deparei com tudo isso que aconteceu e falei, bom, eu tenho que fazer pelo menos um vídeo e colocar a minha opinião. É isso que eu penso. Ficar em casa? Para quem tem garantia financeiramente. Agora, as pessoas que precisam trabalhar autônomo, o camarada tem uma barraquinha na praia, tem uma barraquinha aqui, outra ali. O outro não pode vender a banana dele, o outro não pode vender a mandioca dele, o outro não pode... Estão tentando proibir tudo, cara. Entende? Então, onde a gente vai parar dessa forma? A gente está correndo risco sério
E os governantes não estão prestando atenção nisso. A gente está correndo risco sério de acontecer um caos no país e o povo se revoltar de vez. Eu não estou aqui para defender político, não estou aqui para defender um nem outro. Eu estou aqui pela razão e a lógica das coisas. O que estão fazendo tá errado demais. Tá errado demais. A doença tá matando? Vamos olhar para a doença. Realmente está matando. Tem que se prevenir, tem que se cuidar, tal. Joia. Beleza. Mas os comerciantes, as pessoas que vendem, as pessoas que trabalham, são essas pessoas que respeitam a lei, cara. Por isso que elas estão trabalhando, elas não estão roubando. Estão trabalhando por isso, porque elas respeitam a lei. Elas não querem roubar para ir para cadeia, elas querem trabalhar. Querem ganhar o seu dinheiro dignamente. Essas pessoas estão usando máscara, as pessoas estão usando álcool em gel, as pessoas estão se prevenindo, estão respeitando distanciamento. Eu entrei em vários mercados e eu vi lá, pintaram várias faixas, assim, para que é onde a pessoa pisa, o outro tem que ficar 2 metros de distância. As pessoas estão respeitando, mas mesmo assim estão dando ordem para a lei fechar tudo. Então eu não sei onde a gente vai parar dessa forma. Tá bom? Marcos Artes, um abraço a todos.